Olá, queridos alunos. Hoje a nossa aula é uma parte do segundo reinado. A gente vai falar sobre os aspectos culturais, né? Localizando a gente no tempo, estamos naquele intervalo que começa em 1840 e vai até 1889. E o que a gente vai falar nesse momento? Sobre a construção da identidade nacional. Olha que bonito. A gente vai falar que nesse momento, não só do segundo, tá? Mas desde o início do nosso império, né? Que engloba o primeiro reinado, a regência, o segundo reinado, o brasileiro, né, em termos do Estado brasileiro, vai ter preocupações em legitimar o que significa ser brasileiro. Para essa construção, nós temos um contexto, que é o nacionalismo, né? Lembrando que lá na Europa, vários movimentos sociais aconteceram influenciados por esse nacionalismo. As revoluções de 1830, as revoluções de 1848, unificação da Alemanha, a unificação da Itália. Então, acho que você já entendeu que isso daqui está no contexto internacional. E no Brasil, isso também vai influenciar o quê? A construção da identidade nacional. Que bonitinho, né? Então, estava aqui no Brasil um momento, né, cultural para dizer o que significa ser brasileiro, quais são as características do povo brasileiro, construção de bandeira, de hino nacional, mesmo porque nesse momento do 19, né, nós temos a independência do Brasil em 1822. Então, a gente tem uma nação que está nascendo e um aspecto de criação de identidade nacional. Essas duas coisas elas vão se somar, tá? E aí o governo brasileiro vai criar alguns órgãos, então esses órgãos governamentais vão fazer essa função, né, de construção da identidade nacional. Primeiro nós temos a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, como também a Academia Imperial de Belas Artes, né? Então esses dois órgãos do Estado comprovam o quê? Que o Dom Pedro I, o Dom Pedro II estão preocupados do Estado dizer o que significa ser brasileiro. Então é o Estado preocupado com a criação, com a construção da identidade nacional. Acho que eu falei muitas vezes isso, você já entendeu que isso é importante, né? Esse é o norte da nossa aula de hoje. O que mais tem aí, né? No contexto internacional, a gente estava vivenciando o darwinismo social, né? Lá na Europa, os teóricos, a partir de Darwin, vão dizer que existe uma hierarquia de raças. A negra seria inferior, acima dela os vermelhos, acima deles os amarelos e acima deles ainda os brancos. Essa hierarquização de raças, ela vai dizer então que o branco é a raça mais evoluída e o negro a menos evoluída. É por isso, inclusive, que algumas teorias, né, do imperialismo vão justificar o imperialismo na África e na Ásia, tá? Mas hoje, o que isso está aqui? Vocês vão entender que o darwinismo vai influenciar o embranquecimento, né, da população, que já eu explico. Mas antes disso, está aqui, ó. Também foi a partir das teorias darwinistas e também do darwinismo social que surgiu a ideia de eugenia. O que é isso? É você encontrar alguns padrões, né, de caracterização das pessoas, nariz de um jeito, boca de outro jeito, para tirar dessas características fisiológicas, características psicológicas. É você encontrar um padrão, né? E dizer, então a pessoa que tem nariz mais pontudo, ela é de determinada personalidade, e assim por diante. Então, os eugenistas também estão, digamos, fazendo sucesso nesse contexto da construção da identidade, tá? Tudo isso daqui vai influenciar o Dom Pedro II, falar de um embranquecimento da população durante o segundo reinado, isso mesmo. Dom Pedro achava que o povo brasileiro ele era muito miscigenado e tinha muitos negros. Então, uma das muitas ideias, de trazer imigrante europeu branquinho para o Brasil era justamente para embranquecer a população, para criar uma identidade nacional brasileira mais branca, tá? E aí, claro, como eu disse, isso é um dos fatores, porque um outro fator para o convite da imigração ao Brasil nesse período está ligado aqui, ó, a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre. Então, esta mão de obra livre será justamente o imigrante europeu que foge dos problemas lá da Europa e vem para cá. Vamos avançar? Nesse momento da construção da identidade brasileira, a gente também tem que passar em outras áreas, na literatura, nas artes plásticas, e aqui nós temos o romantismo, né? Nesse segundo reinado, a gente tem como grande característica literária o romantismo, né? Que, na verdade, desde que a família real portuguesa chegou ao Brasil, né, em 1808, eles desembarcam aqui no Rio de Janeiro, nós temos a família de Bragança, que é a família real portuguesa ao Brasil, enaltecendo as características desse ser brasileiro. Então, desde essa data, digamos assim, a gente tem o Estado
preocupado com a construção da identidade nacional. E isso, dentro do campo da literatura e das artes, combina, né, com textos e com poemas e com crônicas e com obras de arte dentro do estilo romântico. E esse estilo romântico, né, que é o romantismo, ele vai valorizar a classe burguesa, não a nobreza, não os escravos, não o índio, mas principalmente a uma valorização da burguesia, porque era uma classe social ascendente no mundo ainda nesse período do começo do século XIX. No Brasil, como é que esse romantismo chega? Aí sim, no Brasil eu vou ter uma idealização, eu vou criar estereótipos do que significa ser o herói brasileiro, de como é o amor dentro das relações sociais no Brasil, como também está aqui um grande fator que marca a construção da identidade nacional brasileira, que é a idealização do índio. A gente tem obras na sequência para eu trabalhar isso com vocês, tá? E para terminar, dentro dos aspectos do romantismo, nós também temos algumas obras que fogem, né, da realidade através da morte, do sonho, da loucura, da arte, da idealização. Então, esses aspectos marcam todos eles juntos a construção da nossa identidade nacional. E aí, eu disse que eu ia falar de índio, tá aqui, a Índia Iracema, descrita, né, por José de Alencar, no livro que tem o mesmo nome, né, homônimo, só que aqui eu tenho uma tela do José Maria Medeiros, representando justamente a Índia Iracema. Uma Índia com um olhar profundo, né, para a flecha, para algumas plantas, um mar calmo, uma vegetação bem nativa, praticamente virgem aqui na praia, como se não houvesse contato de indígenas portugueses, desmatamento para o Brasil, né? Esquece tudo isso. Mas, enfim, é um olhar romântico da construção de uma indígena aos olhos do senhor José Maria Medeiros, né? Lembrando que aqui, né, a gente tem um forte aspecto de nacionalismo, porque há um trocadilho aqui nas letras da palavra Iracema, que pode representar literalmente a palavra América. Então, ela representa a América, até no próprio nome, como está aqui. Vamos para outra Índia? A Índia Moema. Essa daqui, eu particularmente admiro muito a obra, porque a gente tem o quê? O destaque para ela, né? Uma indígena que se jogou ao mar, né, atrás do seu grande amor, que era um português, que foi embora do Brasil com outra, mas enfim, né? E aqui a tela do Vitor Meirelles, né, representada no ano da elaboração dela aqui, ó. Ela ficou pronta em 1866. E eu tenho aqui, ó, os cabelos parecendo uma almofada, corpo todo torneado, bonita, né? Pele clara, de novo, mar calmo, nem parece que ela se jogou e se afundou nesse mar. Mata nativa. Então dá para incluir nessa nossa aula até algumas comparações, né, do quadro anterior da Índia Iracema com essa. Aquela ainda estava em pé, intacta, olhando a flecha na praia, né, imponente. Essa já, né, se desiludiu com o amor e ela está aqui estendida à beira-mar. Aqui atrás, né, no próximo slide, eu tenho justamente o mito para você entender de onde é que vem essa Índia, tá? Eu vou ler para vocês, ó. O mito dessa Índia Moema, ela era uma índia brasileira que se apaixonou pelo Diogo Álvares Correia, que foi um náufrago português que foi acolhido, tá, pelos indígenas e recebeu dos indígenas o apelido de Caramuru. Ao se ver abandonada, porque ó, ele foi para embora do Brasil, a Índia jogou-se no mar, nadando atrás do navio que conduzia seu amado de volta à Europa. Ele levava em sua companhia apenas a outra, a Índia Paraguaçu. Moema morre de exaustão e seu corpo é levado até a praia pela maré, onde ele é encontrado e retratado tudo isso que a gente está conversando agora. Esta tela da Índia Moema, portanto, quadro elaborado no século XIX, em 1866, ele foi baseado no texto do Frei José de Santa Rita Durão, e o texto foi escrito no século XVIII, tá vendo? 1781, especificamente numa obra chamada Caramuru, poema épico do descobrimento da Bahia. Então aí eu tenho um quadro representando a história nacional. De novo, nacionalismo, construção de uma ideia de índio abandonado, né, e corrompido pelos brancos portugueses. Agora vamos para questões mais oficiais, né? Eu falei que o Estado estava preocupado com a legitimação da identidade nacional, e aqui a gente tem um pintor, que pintou muito pouco, inclusive, o Manuel de Araújo Porto Alegre, que aqui à esquerda pintou um quadro de Dom Pedro I,
aberto com as cortinas aqui para a novidade que está lá fora. Homem que conhece, tá vendo aqui, ó, lê livros, assina papéis, tem aqui até a pena para ele anotar e assinar os seus documentos. De veste imponente, né? Todo trabalhado em honrarias. Então isso mostra o quê? O sucesso da independência, o sucesso do Grito do Ipiranga, o sucesso do primeiro reinado. Então isso é uma obra governamental, né? Ela foi a pedido, né, feita para representar o Dom Pedro dessa forma. Do outro lado, aqui, né, à nossa direita, temos também uma obra de Manuel de Araújo, Porto Alegre, mas isso é a coroação de Dom Pedro II. Preste atenção na quantidade de dourado para representar a imponência dessa obra. Ele mais alto do que todos, já com a coroa, com o cetro na mão. E aqui você percebe, né, como a própria estrutura que tem o trono dele está no centro das atenções, né? Então isso mostra todos os aspectos da construção do segundo reinado. A gente podia ir mais adiante, né? Falarmos até mesmo dessa representante aqui do clero, que vai dar legitimação para esse Estado que é o segundo reinado. Vamos avançar para esse lindo escritor, o senhor Rodolfo Amoedo. Aqui eu deixei um link, caso alguém se interesse, né, em se aprofundar e estudar a obra dele, que é uma das mais belas durante o segundo reinado. Aqui a gente tem uma representação, né, no último tamoio, de novo índio, só que aqui ele está, né, com um mar um pouco mais tormentoso, o dia já não está tão claro, os animais estão aqui representando, já não tem mais aquela mata nativa forte, fechada, e aqui eu teria o quê? Um jesuíta tentando ajudar, tentando salvar, talvez, esse índio que foi jogado pelo mar, né? E dá para representar aqui de novo, né? O tom de pele, os cabelos e esse olhar triste de um provável jesuíta recolhendo o corpo do mar. Então, isso mostra essa fusão de aspectos, né? Da religiosidade, do índio, dentro da construção da identidade nacional. Outra obra do Rodolfo Amoedo, ele vai falar de vários aspectos, né? Eu falei de vários artistas, agora eu vou pegar um para aprofundar com vocês. Além do índio, além do jesuíta, aqui eu tenho o bandeirante e o negro, escravo da mineração, né? Olha o nome da obra, O Ciclo do Ouro. Então aqui eu tenho, bandeirante não, né? Que eu tenho minerador, gente, me desculpa, que eu tô avançando já para a próxima tela, que eu sei que é do bandeirante, foi o que fiz, né? E aqui você tem o quê? O Brasil retratado como pano de fundo, aqui é uma área de mineração, esse minerador está analisando, né, provavelmente alguma coisa, alguma pedra que possa ter dentro dessa estrutura da mineração, e aí o escravo, né, submisso, curvo, representando a sua obediência diante do imponente colono de chapéu, del bigodon e de branco. Imagina manter esse branco, gente, lá no século XVIII, isso é muito difícil. Mas ó, cuidado, hein, escravo, ele pode te bater. Aqui a gente tem uma chibata justamente para atacar esse escravo se ele representar alguma ameaça para o branco colono português no Brasil. Aí sim, o bandeirante, né? Aqui nós temos o bandeirante. Olha de novo o destaque para o amarelo, para o dourado dessa representação. E aí eu tenho o bandeirante, também armado, também muito bem vestido, só que aqui dá para perceber claramente que eu tenho indígenas que estão provavelmente trabalhando para ele. Uma pessoa aqui atrás, cansada, a água tentando lavar essa parte da história do Brasil, da exploração da mão de obra infantil, indígena, né? Mas aqui atrás eles estão trabalhando, né, no segundo plano. E aí eu volto com a mata, com as estruturas brasileiras, né, mostrando de novo uma preocupação em dizer quem é esse povo brasileiro. Ele é fruto do índio, do jesuíta, ele é fruto do minerador, do negro, de novo mais índio e agora um bandeirante, tá? E aí, para a gente terminar, uma charge, né? Tá muito séria essa aula, vamos brincar um pouco? Em 1877, o Ângelo Agostino, um cartunista, fez essa obra aqui, ó, do Dom Pedro II, o El Rei, Nosso Senhor e Amo. Acabado, né? Cansado, sei lá, depois do almoço, sentado numa poltrona muito bonita, né? Com a sua janela também com a cortina entreaberta, porque ele era um homem, né, aberto às novidades. Mas, vixe, a novidade está chegando aqui, ó, um monte de jornal empilhado que ele não consegue dar conta de ler, dos problemas brasileiros devem estar todos aqui. E olha aqui, ó, esse sono não está dando conta de cuidar do Brasil, porque o Brasil está no colo dele, largado. Então ele dorme o sono mesmo sem se preocupar com o país. Então esse jornal aqui se chama O País, ele é muito simbólico nessa charge representando já o final, né, 1887,
2 anos antes do fim do segundo reinado. E assim a gente termina, né, a construção da nossa identidade nacional, vamos fechar aqui, que passa no século XIX pelas estruturas governamentais, pelos órgãos criados para dar suporte para essa identidade nacional e alguns artistas, né, que vão representando que o Brasil é essa miscigenação, né, um miscigenado de índio, de índia, de bandeirante, de negro, de minerador. Então a gente é isso. Só no século XX vão criar todos esses aspectos e falar de miscigenação. Mas a gente já consegue construir numa aula esses ideais todos sendo elaborados para dizer que o povo brasileiro é assim misturado mesmo, tá? Gente, por hoje é só. Beijinho de longe para vocês e tchau, tchau.